Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Levantar cedo. Página 157. A melhor hora do dia é de manhã cedo. A que horas um cristão deve levantar cada dia? Certa vez, uma irmã colocou muito bem essa questão. Quando uma pessoa ama ao Senhor, pode ser julgado basicamente pela maneira como ela escolhe entre a cama e o Senhor. Você ama a cama ou ao Senhor? Se ama mais a cama, vai dormir um pouco mais. Se ama mais ao Senhor, levantará um pouco mais cedo. Ela falou essas palavras há mais de 30 anos, mas então são ainda atuais para nós hoje. Devemos escolher entre o amor pela cama e o amor pelo Senhor. Quanto mais amarmos ao Senhor, mais cedo levantaremos. Como cristãos, devemos levantar cedo porque cedo pela manhã é o melhor horário para se encontrar com o Senhor. À exceção dos enfermos, todos os irmãos e irmãs devem levantar cedo. Na verdade, muitas doenças não são doenças. Tornam-se doenças porque as pessoas amam demais a si mesmas. Excetuando-se aqueles a quem o médico recomendou dormirem mais, todos devem levantar cedo. Não queremos ser extremistas, recomendamos que irmãos enfermos durmam mais. Contudo, os que têm saúde devem levantar o mais cedo possível. O melhor horário para encontrar o Senhor, contatá-lo e ter comunhão com Ele é de manhã cedo. O maná era recolhido antes de o sol nascer. Qualquer um que queira comer o alimento divino deve levantar cedo. Quando o sol esquenta, o maná derrete e desaparece. Se quisermos receber nutrição e edificação espirituais e ter comunhão e suprimento espirituais, precisamos levantar cedo. Se levantarmos tarde, o maná já terá derretido. Cedo pela manhã é o tempo ideal quando Deus dispensa o alimento espiritual e santa comunhão para os seus filhos. Quem chega atrasado não recolhe nada. Muitos filhos de Deus têm vida doentia, não porque tenham problemas espirituais, mas porque levantam tarde demais. Muitos filhos de Deus não têm problemas com a consagração, zelo ou amor, mas não conseguem ter vida cristã normal porque levantam muito tarde. Não pense que isso seja algo sem importância. Não pense que não tenha nada a ver com espiritualidade. Tem muito a ver com espiritualidade. Muitas pessoas não são espirituais porque se levantam tarde. Muitos têm sido cristãos por anos, porém, não têm vida cristã adequada porque levantam tarde demais. Não conhecemos ninguém que saiba orar, contudo, levante tarde. Também não conhecemos ninguém que tenha íntima comunhão com Deus, contudo, levante tarde. Todos aqueles que conhecem a Deus levantam cedo. Normalmente levantam cedo para ter comunhão com Ele. Provérbios 26:14 diz: Como a porta se revolve dos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Aqui diz que um preguiçoso na cama é como uma porta que se revolve nos seus gonzos, isto é, dobradiças. O preguiçoso fica se revolvendo na cama, não consegue deixá-la. Vira-se para um lado da cama, depois para o outro. Para qualquer lado que se vire, ele ainda está na cama. Muitas pessoas não conseguem se separar da cama. Ao virar-se de um lado para o outro, eles a amam. Quando se viram para a esquerda, estão na cama. Quando se viram para a direita, ainda estão na cama. Adoram dormir e não conseguem se separar da cama. Muitos simplesmente querem dormir um pouco mais e não conseguem sair da cama. Se queremos aprender a servir a Deus e ser bons cristãos, precisamos levantar cedo todos os dias. Aqueles que levantam cedo colhem muitos benefícios espirituais.
As orações em outros horários do dia não se comparam com as orações de manhã cedo. A leitura da Bíblia em outros horários do dia não se compara com a leitura cedo pela manhã. A comunhão com o Senhor em outros horários não se compara com aquela de manhã cedo. Cedo pela manhã é o melhor período do dia. Precisamos despender o melhor período do dia, de manhãzinha, diante do Senhor, em vez de gastá-lo em outras coisas. Alguns cristãos gastam o dia inteiro em outros assuntos e se ajoelham para ler a Bíblia e orar somente à noite, quando já estão quase indo dormir. Não é de admirar que sejam ineficazes na leitura bíblica, nas orações e comunhão com o Senhor. Acordam muito tarde de manhã. Logo que cremos no Senhor, devemos separar esse horário para ter comunhão com Deus e contatá-lo. Agora, alguns exemplos de se levantar cedo. Na Bíblia, vemos os servos de Deus levantando cedo pela manhã. Alguns exemplos. Abraão em Gênesis 19, Jacó em Gênesis 28, Moisés em Êxodo 8, Josué em Josué 3, Gideão em Juízes 6, Ana em 1 Samuel, Samuel em 1 Samuel, Davi em 1 Samuel, Jó em Jó 1, Maria em Lucas 24, os apóstolos em Atos 5. Todos esses versículos nos mostram que os servos de Deus tinham o hábito de ter contato com Deus cedo pela manhã. Todos tinham o costume de acordar de manhã cedo e ter comunhão com Deus. Levantavam de madrugada para fazer muitas coisas relacionadas aos assuntos de Deus. Também levantavam cedo para se consagrar. Embora não seja nenhum mandamento na Bíblia que nos diga que levantemos cedo, há exemplos suficientes na Bíblia a nos mostrar que todos os servos fiéis de Deus levantam cedo. O próprio Senhor Jesus o fazia. Ele levantou alta madrugada enquanto ainda era noite e foi a um lugar deserto para orar. Quando foi designar os 12 apóstolos, chamou-os a si ao amanhecer. Se ele tinha de levantar cedo para fazer essas coisas, quanto mais nós. Qualquer irmão ou irmã que deseje seguir o Senhor nunca deve pensar que faça pouca diferença levantar 1 hora mais cedo. Você deve perceber que a leitura bíblica se tornará ineficaz se levantar 1 hora mais tarde. Da mesma forma, a oração se torna ineficaz se levantar 1 hora mais tarde. Embora possa gastar o mesmo tempo para ler a Bíblia, levantar 1 hora mais cedo produzirá resultados bem diferentes. Levantar cedo atrai grande bênção. Esperamos que você não perca a bênção de levantar cedo desde o início da vida cristã. Perguntaram pelo menos 50 vezes a um irmão nos seus 3 primeiros anos de vida cristã: a que horas você levantou hoje de manhã? Levantar cedo é grande bênção. Aqueles que aprenderam a fazê-lo sabem a importância disso. Se você não se levantar cedo pela manhã, viverá em pobreza espiritual. Levantar tarde produz muita perda. Muitas coisas espirituais são perdidas por levantar tarde. Vimos muitos exemplos na Bíblia, e os servos de Deus que não são mencionados na Bíblia, como George Miller, John Wesley e muitos outros servos famosos de Deus, eles também levantavam cedo. Podemos dizer que quase todos aqueles que conhecemos ou sobre os quais lemos em livros que tiveram alguma utilidade nas mãos de Deus, valorizavam essa questão de levantar cedo. Eles a chamam de vigília matinal. O próprio termo vigília matinal nos mostra que ela ocorre de manhã cedo. Você já ouviu falar de alguém que faz vigília quando o sol já nasceu? Nunca. Faz-se vigília matinal bem cedo pela manhã. Esse é um bom hábito a nós cristãos e devemos cultivá-lo. Os filhos de Deus não devem ser pessoas relaxadas.
A igreja tem praticado isso por anos. Devemos manter esse bom hábito de nos encontrar com Deus de manhã cedo. O termo vigília matinal não existe na Bíblia. Podemos usar outro nome, mas independentemente do nome que dermos, encontrar-se com Deus de manhã cedo é crucial. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: O que fazer de manhã cedo? Página 160. Levantar cedo. Não apenas levantamos cedo. Deve haver exercício e conteúdo espirituais naquilo que fizermos. Aqui há algumas coisas que podemos fazer de manhã cedo. Primeiro, ter comunhão com Deus. Cântico dos Cânticos 7:12 nos mostra que de manhã cedo é o melhor tempo para ter comunhão com o Senhor. Isso significa abrir nosso espírito e mente para Deus e permitir que Ele nos ilumine, fale, impressione e toque. Durante esse tempo, nosso coração se aproxima de Deus e permitimos que Ele se aproxime de nosso coração. Devemos levantar cedo para permanecer diante do Senhor, meditar, ser guiados e impressionados por Deus, aprender a tocá-lo e dar-lhe oportunidade de nos falar. Em segundo lugar, devemos louvar e cantar. De manhã cedo deve haver louvor e canto. Esse é o melhor horário para cantar louvores a Deus. Quando rendemos o mais alto louvor a Deus, nosso espírito sobe ao pico mais alto. Em terceiro, devemos ler a Bíblia. De manhãzinha é o horário para colher o maná, que é Cristo. O que significa comer maná? Significa desfrutar Cristo, a palavra de Deus e a sua verdade de manhã cedo, todos os dias. Após comer o maná, teremos forças para andar no deserto. Cedo pela manhã é o tempo para colher o maná. Você não estará espiritualmente alimentado nem satisfeito se gastar o início do dia em outras coisas. Precisamos ter 2 Bíblias, uma com marcas e anotações para usar à tarde, e a outra sem nada anotado para comer o maná cedo pela manhã. Nesse momento, não leia muito e não pegue muitas porções da palavra, mas leia apenas um trecho cuidadosamente, sempre mesclando a leitura com incessante comunhão com Deus e canto. Isso não significa que deva primeiro ter comunhão com Deus, segundo louvar e então, por último, ler a Bíblia. Você deve mesclar todas essas coisas. Ao mesmo tempo, também deve orar. Venha à presença de Deus e abra a sua palavra. Durante a leitura, você pode ser levado a confessar os pecados. Ao ler certas porções, pode ser tocado pela graça para oferecer ações de graça. Também pode orar a respeito daquilo que leu na palavra. Você pode dizer: Senhor, isso é verdadeiramente o que eu preciso. Esse trecho, esse versículo, essa palavra verdadeiramente expõe a minha carência. Senhor, preenche essa minha lacuna. Quando encontramos uma promessa, você pode dizer: Senhor, eu creio nessa promessa. Quando encontrar graça, pode dizer: Senhor, tomo essa graça para mim. Também pode interceder. Enquanto estiver lendo, você pode lembrar-se da condição daqueles que não atendem aos requisitos daquela passagem. Você não deve acusá-los nem criticar, mas deve orar: Deus, cumpra essa palavra em mim, cumpra também essa palavra no meu irmão. Você pode confessar os seus pecados e os dos outros. Pode orar por você e pelos outros. Pode crer por você e pelos outros.
pode dar graças por você e pelos outros. A leitura bíblica pela manhã não deve ser muito longa. 2, 3, 4 ou 5 versículos são suficientes. Você pode permanecer neles por 1 hora. Ao lê-los palavra por palavra, orar sobre eles e ter comunhão com Deus através deles, você será suprido. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, havia pessoas que tinham comunhão com Deus dessa forma. Elas conheciam a Deus e tinham comunhão com Ele. A sua comunhão com Deus tornou-se parte da sua vida. Nos Salmos, Davi permutou livremente os pronomes tu e ele. Em dado momento, estava falando ao homem. No momento seguinte, orando a Deus. No mesmo salmo, dizia algumas frases para o homem e então algo para Deus. Por um lado, falava ao homem, por outro, falava a Deus. Os salmos nos mostram que Davi era uma pessoa em constante comunhão com Deus. Enquanto Neemias estava trabalhando, falava algumas palavras e então fazia breve oração. Quando o rei lhe perguntava algo, ele falava primeiro com o rei e depois com o Senhor. Ele misturava o trabalho com oração. Não separava o trabalho da oração. Paulo escreveu o livro de Romanos aos que viviam em Roma. Porém, mais de uma vez, ele voltou o seu falar para o Senhor. Algumas vezes parecia ter se esquecido de que estava escrevendo aos romanos. Parecia que estava falando com Deus. Podemos achar vários exemplos disso nas epístolas de Paulo. Em determinado instante, ele se voltava e falava a Deus. Na autobiografia de Madame Guyon, percebe-se uma característica peculiar. Enquanto a maioria das autobiografias são escritas para o homem, na sua autobiografia, Madame Guyon fala ao homem num instante e a Deus no outro instante. Num momento está a falar a Lacombe, que foi quem lhe solicitou que escrevesse a autobiografia, e no momento seguinte está a falar a Deus. Isso é comunhão. Não se sabe onde começa a comunhão com Deus e onde termina. Comunhão não significa colocar as outras coisas de lado para orar. Também não significa orar primeiro e então fazer as coisas. É fazer ambos simultaneamente. Portanto, nessa hora matutina de colher o maná, você deve aprender a misturar oração com a palavra de Deus. Deve aprender a misturar louvor e comunhão com a palavra de Deus. Em dado momento, pode estar na terra, mas no momento seguinte está nos céus. Em dado momento, pode estar em si mesmo, mas no momento seguinte está em Deus. Se mantiver essa prática diante de Deus todas as manhãs, após algum tempo, você estará cheio e a palavra de Deus habitará ricamente em você. Tal leitura da palavra de Deus, tal colher do maná, são-nos indispensáveis. Muitos irmãos e irmãs são fracos e incapazes de caminhar no deserto. Precisamos perguntar a eles: você comeu alguma coisa? Eles não conseguem caminhar porque não comeram o suficiente. O maná é colhido de madrugada. É por isso que precisamos levantar um pouco mais cedo. Não obteremos nenhum maná se chegarmos atrasados. Precisamos levantar cedo pela manhã para laborar na palavra de Deus. E em quarto lugar, orar. Devemos ter comunhão, louvar e colher o maná de madrugada. Também devemos orar ao Senhor. Ambos os Salmos 63 e 78 dizem que devemos buscar o Senhor cedo. A oração mencionada no parágrafo anterior é uma oração de entremescla, mas a que estamos falando aqui é mais específica. Após ter comunhão, louvar e comer o maná, temos força e podemos apresentar todas as coisas em oração diante de Deus. Oração certamente requer muita força. Primeiro precisamos aproximar-nos de Deus de madrugada,
e ser alimentados. Então, podemos usar meia hora ou 15 minutos para orar por algumas coisas urgentes. Podemos orar por nós mesmos, pela igreja ou pelo mundo. Naturalmente, também podemos orar à tarde ou à noite. Mas, se aproveitarmos o poder que acabamos de ganhar de madrugada através da comunhão com Deus e de colher o maná, receberemos mais sustentação na oração. Todo cristão deve fazer essas 4 coisas com dedicação diante do Senhor de manhãzinha. Ter comunhão com Ele, louvá-lo, ler a Bíblia e orar. A jornada no dia manifesta se fizemos ou não essas 4 coisas pela manhã. George Miller atesta que quanto era alimentado pelo Senhor de manhã, determinava a sua condição espiritual durante o dia todo. A sua condição espiritual naquele dia dependia de quanto ele se alimentara do Senhor pela manhã. Muitos cristãos se sentem fracos durante o dia porque as manhãs são mal aproveitadas. Naturalmente, há aqueles que estão tão adiantados na trajetória espiritual que conseguem experimentar a total separação entre o espírito e a alma. O seu homem exterior está quebrantado e eles não são tão facilmente abalados por nada. Mas isso é outra questão. Os recém-convertidos devem aprender a levantar cedo. Uma vez que se tornem frouxos nisso, ficarão frouxos em tudo e tudo dará errado. Há grande diferença entre nutrir-se e não se nutrir pela manhã. Certa vez, um músico famoso disse: "Se eu deixar de praticar por um dia, eu o notarei. Se deixar de praticar por 2 dias, meus amigos o notarão. Se deixar de praticar por 3 dias, o meu público notará." Se isso acontece quanto a praticar música, muito mais na lição espiritual de levantar cedo. Sem uma boa vigília matinal diante de Deus, nós o perceberemos. E aqueles que são experimentados no Senhor, quando nos contatarem, também o perceberão. Perceberão que não tocamos na fonte espiritual. Desde o primeiro dia, os recém-convertidos devem disciplinar-se rigorosamente. Cada manhã devem levantar-se cedo para exercitar-se dessa maneira diante do Senhor. Obrigada por ouvir. Você encontrará mais áudios a respeito no Spotify. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Prática de Levantar Cedo. Página 164. Levantar cedo. Finalmente, devemos falar um pouco sobre como colocar isso em prática. Como podemos levantar cedo? Precisamos dar atenção a algumas coisas. Todos os que levantam cedo devem ter o hábito de dormir cedo. Ninguém consegue dormir tarde e levantar cedo. Isso é como queimar uma vela dos 2 lados. Não coloque um padrão alto demais. Alguns querem levantar às 3 ou 4 horas da manhã. Quando descobrem que não conseguem, desistem após alguns dias. É melhor ser moderado. 5 ou 6 horas são bons horários para levantar. Levante um pouco antes do sol nascer ou quando está nascendo. Levante sempre próximo ao nascer do sol. Se você tentar levantar muito cedo, a sua prática pode não durar por muito tempo. Um padrão alto demais somente resultará em consciência condenada. Alguns colocam um padrão elevado demais para si mesmos. Acabam tendo problemas com a família ou o trabalho. Quando ficam hospedados na casa de alguém, têm problemas com os hospedeiros. Isso não é proveitoso. O padrão deve ser razoável.
Não defendemos o extremismo. Não coloque um padrão elevado demais para si mesmo. Considere cuidadosamente diante do Senhor qual é o horário adequado para levantar. Leve em conta tanto as limitações físicas como o ambiente. Assim, defina o padrão e mantenha-o. No início, você vai encontrar dificuldade. No primeiro e segundo dia é fácil, mas no terceiro é difícil. Nos primeiros dias vai achar fácil, mas após alguns dias amará tanto a cama que não vai mais querer sair dela. Isso acontece principalmente no inverno. Leva longo tempo até que adquiramos novo hábito. Talvez você esteja acostumado a levantar tarde e a sua mente esteja acostumada a isso. Mas, se levantar cedo algumas vezes, gradualmente a sua mente irá se acostumar a isso. Após praticá-lo por alguns dias, você não vai querer voltar a dormir, mesmo se a mente lhe diga o contrário. No início, você terá que forçar-se um pouco para levantar cedo. Antes que o hábito seja formado, você precisa pedir graça a Deus. Continue a pedir graça até que o hábito se forme. Tente isso com perseverança. Desista da cama diariamente para levantar cedo. No fim, vai levantar cedo espontaneamente. Você precisa formar esse hábito diante de Deus. Não pode perder a graça da comunhão matinal. Uma pessoa saudável não necessita mais do que 8 horas de sono. Não pense que você seja a exceção. Não pense que levantar cedo irá fazer mal à saúde. Pode ser que a sua ansiedade é que esteja afetando a saúde. Muitas pessoas amam demais a si mesmas e se preocupam a ponto de ficar doentes. Você pode precisar de 10 ou 12 horas de sono se o médico disser que você está doente. Mas 6 a 8 horas de sono são suficientes para uma pessoa normal. Porém, não vá a extremos. Mantenha pelo menos 6 a 8 horas de sono. Não esperamos que aqueles que estão doentes levantem cedo. Se você está doente, não há problema em ficar na cama e ler a Bíblia ali. Mas aqueles que não têm recomendação médica para ficar na cama e não estão verdadeiramente doentes, devem levantar cedo. Esperamos que os irmãos que têm maturidade e encargo diante do Senhor mantenham essa prática. A igreja deve ajudar os preguiçosos para que avancem. Eles devem ser um pouco chacoalhados. Devemos encorajar os recém-convertidos a agarrar essa bênção. Aproveite toda a oportunidade para perguntar aos novos: a que horas você se levanta? Após alguns dias, deve perguntar novamente: a que horas você se levantou hoje cedo? Esse tipo de lembrança deve prosseguir pelo menos por 1 ano no início da vida cristã da pessoa. Após 1 ano, talvez você ainda precise perguntar: a que horas você se levanta agora? Pergunte isso aos recém-convertidos sempre que os vê. Você deve ir a eles e ajudá-los nessa questão. Mas, se nós mesmos não a aprendemos diante do Senhor, será difícil fazer isso com os outros. É por isso que nós, primeiramente, precisamos aprender bem essa lição. Levantar cedo deve ser o primeiro hábito de um cristão, antes de todos os outros. Dar graças antes das refeições é um hábito. Reunir-se no domingo também. Levantar cedo é um hábito ainda mais essencial. Um recém-convertido deve cultivá-lo. É lamentável que alguns tenham sido cristãos por anos, mas nunca desfrutaram a bênção de levantar cedo, nunca desfrutaram tal graça. Se quisermos experimentar essa graça, precisamos aprender bem a lição. Se mais irmãos e irmãs se ajuntarem para aprender essa lição, e se todos se levantarem cedo pela manhã, a igreja crescerá.
Quando um irmão recebe mais luz, toda a igreja ganha mais brilho. Quando todos receberem um pouco mais de luz cada dia, a igreja como um todo se tornará mais rica. A igreja é pobre hoje porque pouquíssimos estão recebendo o suprimento da cabeça. Se todos receberem algo da cabeça, embora possa parecer pouco, o somatório de todas as pequenas porções fará com que o todo seja muito rico. Não desejamos ver apenas uma minoria trabalhando na igreja. Esperamos ver todos os membros se levantando diante do Senhor. Esperamos ver toda a igreja se levantando para receber todas as riquezas e a graça de Deus. O que um membro receber da cabeça se torna benefício para todo o corpo. Se cada irmão ou irmã tomar esse caminho, haverá muitos recipientes diante de Deus e seremos a cada dia mais ricos. Esperamos que você não considere insignificante levantar cedo. Se todos aprendermos a levantar cedo e se todos mantivermos esse hábito, teremos um futuro espiritual brilhante pela frente. Obrigada por ouvir. Você encontrará mais do livro no Spotify. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Até mais!